A paz do Senhor, meus irmãos, Bispo Robson Nascimento falando, que Deus possa estar abençoando a vida dos queridos, a paz do Senhor para todos, que nesta manhã Deus possa estar derramando, e com certeza está derramando da sua misericórdia sobre nós, e temos passado por dias difíceis, mas absolutamente nada é impossível para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Eu insisto em dizer, em crer na palavra que diz que operando o Senhor, quem é que pode impedir? Agindo Deus, quem é que pode impedir? A Bíblia também diz no capítulo 4 de Filipenses, verso 13, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A partir do momento que o Senhor está nos fortalecendo, e Ele está nos fortalecendo, a gente pode todas as coisas, inclusive passar por momentos difíceis, porque muitas vezes quando a gente lê uma palavra como esta, um texto como este, a gente às vezes não olha o contexto, o contexto de vida que o apóstolo Paulo estava vivendo era um contexto conturbado, mas mesmo assim ele estava afirmando que ele podia todas as coisas, porque se sobrepondo a tudo aquilo, estava o Senhor Jesus lhe fortalecendo. Nesta manhã eu quero compartilhar contigo uma palavra que se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 10, no verso 46, sobre algumas atitudes de Bartimeu, que cabem muito bem dentro das nossas vidas. Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52, mas antes eu gostaria de orar contigo, pedindo a santa direção de Deus nesta hora. Querido Deus, no nome de Jesus, teu Filho, possas iluminar o meu entendimento, meu Deus, me dando graça, sabedoria, temor e tremor, para que eu possa fazer esta ministração. E onde chegar esta mensagem, Senhor, que esta mensagem possa consolar, renovar, fortalecer o coração aflito. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ver esta ministração, que possa tirar lições para as suas vidas, fortalecimento para os seus corações, renovo para a sua alma, meu Deus, que tu possa abençoar cada pessoa que ver esta ministração. Eu rogo assim, pedindo perdão pelos nossos pecados, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui no capítulo 10 de Marcos, verso 46. Está conosco o irmão Gustavo, lá de Goiânia. Pai do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, Deus possa abençoar a tua vida. Tenho falado bastante com teu pai, ele está bem, meu querido. Leiamos, verso 46 de Marcos 10 diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, no caso Jesus, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse texto é muito interessante, né? Porque a vida de Bartimeu tem tudo a ver com todos nós. Porque longe de Cristo, na realidade, nós somos a figura do cego, daquele que não enxerga a realidade mais necessária na nossa vida, o Salvador, né? E é muito interessante a postura de Bartimeu. Ele ouve,
né, está dentro de uma situação social terrível, ele ouve que Jesus está passando ali, se pronuncia, clama, encontra alguma resistência por parte de algumas pessoas, mas mesmo assim ele não se dá por vencido, né? E avança no seu propósito. E é isso que tem que acontecer conosco, né, meus irmãos? Porque sempre que a gente tiver uma necessidade, um sonho, um objetivo, a gente vai enfrentar algum tipo de resistência, né? E ele não, ele continuou falando sobre Jesus, clamando, expressando a sua fé, expressando a sua admiração por Jesus, expondo de alguma forma a sua necessidade até então, e aquela resistência que estava ali, vendo que ele estava decidido a ter um encontro com Cristo, e Bartimeu assim estava, decidido a ter um encontro com Cristo. Ele entendeu que aquela passada de Jesus ali não era uma passada em vão, era uma oportunidade para ele. Ele teve essa sensibilidade, essa percepção, e ele abre o bocão para falar, para clamar, para pedir o socorro de Cristo, né? E quando ele ouve que Jesus iria atendê-lo, ele lança de si aquela capa e sai daquela realidade que ele estava vivendo e vai na direção de Jesus. É interessante que ele não fica se valendo da sua cegueira. Ele podia falar: não, fala com Jesus para vir até aqui, porque eu sou um cego, eu não enxergo. Não, a partir do momento que ele recebeu a autorização de Jesus para ir até ele não teve dúvida, ele não teve medo, ele não teve temor nem tremor, ele foi na direção de Jesus, mesmo não podendo se valer da sua visão física. E na nossa vida também é assim, irmão, nem sempre a gente vai poder se valer de coisas naturais, como a visão. Muitas vezes a gente está querendo alguma coisa, desejando alguma coisa, mas nós não estamos vendo a possibilidade, não estamos vendo como fazer, como realizar, como adquirir, e muita gente fica parado, a gente não toma uma atitude. Mas Bartimeu nos ensina isso, a importância de caminharmos, mesmo sem estar vendo aquilo que a gente tanto necessita. E Deus, Ele ama quando nós temos esse tipo de atitude, né? O que Deus procura em nós é fé. No capítulo 2 de Marcos, desse mesmo livro de Marcos, no verso 1 ao 12, são 4 homens trazendo um paralítico, e desce o paralítico por uma corda por cima do telhado, e o texto diz lá: e vendo-lhes a fé. É interessante isso, né? Vendo-lhes a fé. É o que Deus está procurando em nós, fé. E a partir do momento que a gente agrada a Deus com a nossa fé, que a única forma correta de agradarmos a Deus não é tão somente verbalizando, mas é ter uma fé prática. E foi isso que Bartimeu fez. Ele não parou, ele foi em frente e ele conseguiu tudo aquilo que ele precisava, né? Mas eu queria compartilhar contigo algumas atitudes de Bartimeu, que também cabem na nossa vida, com certeza. A Bíblia não está escrita só para a gente ver a experiência de uma pessoa. A Bíblia está escrita para que nós entendamos que essas experiências ou coisas ainda maiores podem acontecer em nossas vidas na presença de Deus, né? E quantas vezes nós não enxergamos algumas coisas, mas para que nós tenhamos uma clara visão daquilo que Deus quer fazer, nos dar, nos abençoar, nós temos que fazer o que Bartimeu fez, nos aproximarmos de Cristo e verbalizarmos aquilo que precisamos do Senhor. A Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordantemente vos darão. E a Bíblia fala para a gente bater, que a gente encontra, se a gente buscar, a gente vai ser recebido. Há uma série de informações na Bíblia dizendo para nós que a gente pode buscar ao Senhor. Há um texto no capítulo 5 de Marcos também, no verso 35, que algumas pessoas chegaram até Jairo e falaram: não incomodes mais o mestre, tua filha morreu.
contrariando tudo aquilo que Deus deseja para nós em termos de relacionamento. Ele quer que nós busquemos, Ele quer que nós estejamos insistindo, Ele quer que a gente procure, Ele quer que a gente bata a porta dEle, porque Ele quer nos atender. Ele tão somente quer ver um conjunto de princípios, e um desses princípios é a nossa perseverança. E aquele homem, aquelas pessoas que vieram da parte de Jairo, falaram: não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. E Jesus virou-se para Jairo, nem deu atenção à palavra, aquela palavra que saiu da boca daquela pessoa, daquelas pessoas, e disse: olha, não temas, crê somente. É o que Deus quer de nós, é a nossa fé, né? E Ele nunca vai se sentir incomodado se nós assim o buscarmos. Estou me lembrando também da parábola do filho pródigo. O pai da parábola, ele não se sente incomodado com o mau cheiro do filho, ele não se sente incomodado com as perdas que o filho teve, ele não se sente incomodado pela traição, ingratidão do seu filho. Ele tão somente vê seu filho, sai para fora da porteira e abre os seus braços receptivamente para acolher o seu filho. E é assim que Jesus faz. Ele não está se importando com aquilo que nós fizemos no passado, com os nossos maus cheiros. Ele tem roupa preparada, ele tem um banho celestial para nós, que esse banho é feito pelo sangue que ele mesmo derramou na cruz do Calvário, e nos acolher e fazer festa. O que importa é daqui para frente, né? E Jesus também age assim com Bartimeu, né, dentro dessa realidade aqui. Ele não ficou olhando se Bartimeu estava mal cheiroso, quanto tempo Bartimeu estava naquela situação, por que Bartimeu não procurou o pai dele, o Timeu, não chamou Bartimeu de descansado, de preguiçoso, de relaxado, não resistiu por muito tempo àquele clamor daquele homem, não, atendeu aquele homem. E é isso que a gente precisa entender na pessoa de Jesus Cristo. A gente nunca vai incomodar Jesus. Eu tive uma experiência com uma pessoa na minha igreja, muitos anos atrás, isso tem uns 20 anos pelo menos. A pessoa virou-se para mim: não, eu não queria falar com o senhor, que sou uma pessoa muito ocupada, e para não ocupar o senhor com meus problemas, mas o pastor está na igreja exatamente para isso, para resolver a situação dentro daquilo que, não resolver, mas orientar os irmãos biblicamente, através da palavra de Deus. O pastor está ali para isso, né? E quando não dá para o pastor fazer tudo, a gente precisa se reportar àquela atitude de Jetro, né? Dividir tarefas, chamar líderes, pessoas capacitadas, pessoas tementes a Deus, pessoas que se reportam sempre à palavra de Deus, temem a palavra de Deus, temem o Deus da palavra, e orientar essas pessoas que estão necessitadas. O pastor nunca pode estar indisponível, o pastor tem que estar disponível. Quando Deus chama Josué, ele fala: dispõe-te, ou seja, fique disponível, você tem que estar disponível a partir de agora, né? Então aí eu me senti assim um tanto quanto chateado. Falei: poxa, não está me chateando em nada, não está me aborrecendo em nada, não está me ocupando em nada, eu quero ser útil, porque o pastor quer ser útil, né? E aquela pessoa falou aquilo para mim, eu fiquei muito chateado. Não, vai incomodar o senhor tem muita coisa para fazer. Não, eu estou aqui para isso, Deus me deu tempo para isso. Eu estou 24 horas disponível para Jesus e para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Mas vamos lá, algumas atitudes de Bartimeu que ele sabiamente tomou, né? Aqui no capítulo 10, quem tem chegado agora, o bispo Delso, o pastor Paulo César, o pastor Paulo, lá do Boa Esperança, algumas pessoas estão chegando aí. Midian Cavalcante, Deus abençoe a todos. E ele tem algumas atitudes que cabem na nossa vida, que nós devemos levar em consideração na hora das nossas dificuldades, na hora que a gente não tiver como enxergar aquilo que é necessário para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? A primeira atitude de Bartimeu ele não viu, ele não via, mas ele cria.
E quantas vezes isso não acontece na vida da gente? Quando a gente não está vendo, a gente não crê. E a Bíblia está dizendo, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E a partir do momento que eu creio, mesmo sem estar vendo, eu crio uma motivação no coração de Deus, digamos assim, para que Deus possa agir a meu favor. Deus se sente honrado quando nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Deus se sente respeitado quando nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Deus se sente glorificado quando nós não estamos vendo, mas estamos crendo, né? É como o pai, né? Fala para o filho, olha, se você tiver um bom ano letivo, né, eu vou te dar uma bicicleta. E o filho começa a trabalhar nesse sentido. Ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma promessa e ele começa a trabalhar em cima, porque ele está confiando que aquela palavra que seu pai lhe falara é uma palavra verdadeira. E ele começa a trabalhar. E o pai começa a observar o desempenho do filho e vai se sentindo mais e mais motivado a separar um dinheiro, a se organizar financeiramente, para que no final do ano ele possa cumprir com aquele compromisso que ele assumiu com o seu filho. Se é assim na nossa vida, se é assim na nossa vida diária, na nossa vida natural, na nossa vida familiar, muito mais com as coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus tem uma natureza moral diferente da nossa. Deus tem qualidades que estão acima da nossa compreensão e essas qualidades são perfeitas. Quando Deus promete, Ele realiza. Quando Deus promete, Ele mexe céu e terra para te abençoar. Então somente basta que nós façamos a nossa parte dentro de um processo. Deus tem um processo em tudo. O processo na vida de Bartimeu foi gritar, clamar, pedir, sair da beira do caminho, começar a caminhar, lançar de si aquela capa. Poucas coisas aparentes para nós, um tanto quanto fáceis, simplórias, mas para Bartimeu tinham um peso de dificuldade maior, porque aquele homem não enxergava, aquele homem estava à margem da situação, aquele homem com certeza não era bem aceito dentro da sociedade onde ele residia, enfim, uma série de contrapontos dentro daquela situação, mas ele se livra de tudo aquilo ali clamando. Então a primeira atitude de Bartimeu ele não via, mas ele cria. É importante a gente pensar nisso. Deus sempre recompensa a nossa fé. Eu aprendo isso com Bartimeu e em toda a Bíblia. Deus sempre recompensa a nossa fé. Ele recompensou a fé de Abraão, né? Quando Abraão levou seu filho lá no monte para oferecer em holocausto, ele recompensou, até materialmente, a fé de Abraão. É importante que a gente pense nisso. Deus sempre recompensa a nossa fé. Amém, queridos? Uma certa ocasião, muitos anos atrás, nós estávamos com algumas dificuldades para pagar o terreno na nossa igreja e nós fomos até a pessoa que havia nos vendido o terreno e a pessoa, impossibilitados de pagar as prestações do terreno da igreja, e aquela pessoa falou: se você não pagar, eu vou te tomar o terreno. Aquilo bateu como uma espada aguda dentro da minha alma, e eu vim para a igreja, eu convoquei alguns irmãos para me ajudar em oração. Nós entramos para dentro do templo da igreja, eu dobrei o meu joelho no altar da casa do Senhor e eu não conseguia falar, eu só conseguia urrar, gritar. Era a minha forma de expressar a minha dor e o meu desejo de ver a ação de Deus. O terreno está pago para a glória do nome de Jesus, e aquela palavra que aquela pessoa falou, mesmo naquele momento tendo uma certa razão, porque nós estávamos ficando impossibilitados de pagar, mas não era por nenhum tipo de malícia, porque não tínhamos mesmo, aquela palavra caiu por terra, porque Deus leva em consideração a nossa fé. Ele levou em consideração a fé de Bartimeu. Quando Bartimeu lançou a capa de si, quando Bartimeu levantou, quando Bartimeu começou a caminhar, então ele foi levando em consideração. Ele vai levar em consideração também a tua fé. Tenha fé em Deus. Isso que você está passando é nada para Deus, Ele pode te dar vitória. Essa angústia, essa tristeza, esses impedimentos
que tem se levantado contra a tua vida é nada. Deus pode dar um fim nisso. Então somente fique firme, mantenha a tua fé, que Deus vai te abençoar. Então a primeira atitude de Bartimeu é que ele não via, mas ele cria. Então Deus recompensa a nossa fé. Deus muda impossíveis onde há fé. É uma outra coisa que eu aprendo também com Bartimeu. Deus muda impossíveis aonde há fé. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu estou me lembrando aqui que a minha esposa, ela tinha bronquite. E quando eu não era crente, eu fazia simpatias. Tem até uma simpatia que eu fiz, que eu cortei a ponta do cabelo da minha esposa, queimei no fogo, fiz algumas coisas lá, não adiantou absolutamente nada. Mas quando nós aceitamos a Jesus, o sistema respiratório da minha esposa foi totalmente desbloqueado, ela está curada para a glória do nome de Jesus, porque Deus muda impossíveis aonde há fé. Amém, meus irmãos? Tenha fé, Deus vai mudar, Deus vai reverter essa situação. Eu fico pensando aqui também, eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28, dá um texto que fala sobre a mulher cananeia. A mulher teve fé, foi humilhada até pelo próprio Jesus. Não era uma humilhação, era uma forma de formar o caráter dele na vida daquela mulher, olhando por essa ótica. Temos que olhar por essa ótica, melhor dizendo, Não, mas ele humilhou, ele não humilhou, ele estava ajustando, estava reconfigurando a vida moral e espiritual daquela mulher. Para quem estava de fora, para quem não entende os desígnios de Deus, era uma humilhação. Mas na realidade o que Deus estava fazendo era reconfigurar a vida daquela mulher, desculpe, e mostrar através da vida daquela mulher o como devemos nos comportar quando Deus está em silêncio. Então, quando ela fala lá no verso 27, sim, Senhor, que Jesus havia falado para ela o seguinte: olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E no verso 27 ela fala, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus falou, olha, ó mulher, grande é a tua fé. Ele observou a fé daquela mulher, apesar de ter passado por todo aquele processo rígido, de toda daquela aparente inflexibilidade por parte de Jesus, ela foi em frente. E Jesus recompensou a fé daquela mulher. Ele agiu no impossível daquela mulher. Ele mudou aquele impossível que estava acontecendo dentro da sua casa. Sua filha estava atormentada por demônios, mas Jesus mudou. Com uma única palavra, ele mudou o quadro de vida daquela mulher. E esta palavra que está sendo ministrada aqui nesta hora vai mudar o teu quadro de vida. Tão somente creia, porque essa palavra não é minha. Essa palavra vem do coração de Deus para o meu coração para ministrar a tua vida. Nesta manhã, Deus vai mudar o quadro de vida que você está vivendo, porque Ele é todo poderoso. A Bíblia diz que Ele é o Senhor e não muda. Então, a primeira atitude de Bartimeu aqui, ele não via, mas ele cria. Bendito seja o nome de Jesus. Se você não está vendo, mas você está crendo, vai acontecer. Se você não está vendo, mas você está crendo, vai acontecer. Se você não está vendo, mas você está crendo, vai acontecer. Ainda que tudo esteja dizendo não, ainda que barreiras estejam erguidas, ainda que muralhas intransponíveis estejam à tua frente, vai acontecer. Porque você não está vendo, mas você está crendo. Bendito seja o nome de Jesus. Uma segunda atitude de Bartimeu, ele não via, mas ele clamava. É interessante isso, né, meus amados? Ele não via, mas ele clamava. Amém? O verso 47 diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele olha, mesmo sem visão física, mesmo sem visão natural, ele olha Jesus por uma ótica real. Mesmo não enxergando com os seus olhos naturais, ele olha para Jesus e declara para Jesus que ele reconhecia o monarca que Jesus é. Ele reconhecia o Cristo coroado, ele reconhecia a monarquia celestial. E isso, meu irmão, não tem como parar Deus quando ele vê isso em nós. Ele não via, mas ele clamava.
E a Bíblia está dizendo lá em 33:3 de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, irmãos, quando a gente clama, Deus nos abençoa. O capítulo 7, verso 14 de 2 Crônica diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Bendito seja o nome de Jesus. Deus está levando em consideração o nosso clamor. Quando Abraão clamou em direção a Sodoma e Gomorra, a família do seu sobrinho Ló foi poupada. Se você clamar agora, a tua família será poupada da destruição. Se você clamar agora, os teus filhos serão livres das drogas. Se você clamar agora, a tua filha será livre da prostituição. Se você clamar agora, os teus filhos vão voltar para a presença de Deus. Se você clamar agora, as doenças vão bater em retirada. Se você clamar agora, haverá paz na nossa terra. Então somente é necessário que nós clamemos. Amém, meus irmãos? Um clamor o clamor de Bartimeu tinha um conteúdo impactante, porque muita gente clama e o nosso clamor é um clamor egoísta. A gente não consegue, dentro do nosso clamor, exaltar, magnificar a grandeza de Deus. A gente só quer aquilo que vai trazer benefícios para nós. E a Bíblia está dizendo que se eu buscar a Cristo somente para as coisas dessa vida, eu me torno o mais miserável dos homens. O meu clamor tem que ter conteúdo. E o clamor de Bartimeu tinha conteúdo. Apesar de ser uma coisa bem condensada, tinha um conteúdo altamente preponderante. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que o teu clamor tenha conteúdo. É necessário isso, meu irmão e minha irmã. Que o teu clamor tenha conteúdo, um clamor que apelava à misericórdia de Deus, além de exaltar a grandeza de Deus, apelava à misericórdia de Deus, porque quando a gente apela à misericórdia de Deus, nós estamos reconhecendo o coração bondoso, o coração majestoso da pessoa de Jesus Cristo. Ele não via, mas ele clamava. Você não está vendo? Continue clamando. Você não está vendo? Continue buscando. Porque numa hora dessa, de repente, como aconteceu lá no dia de Pentecostes, de repente, o Espírito de Deus se manifestou naquele lugar e ele há de se manifestar na tua vida. De repente vai acontecer. Continue clamando, continue buscando. Você não está vendo, mas vai acontecer. Você não está vendo, mas Deus está preparando uma vitória para você. Você não está vendo, mas a tua vitória será uma vitória que se manifestará publicamente, como foi no caso de Bartimeu. Uma terceira atitude de Bartimeu: ele não via, mas ele queria. Muitas vezes, irmãos, o fato de uma pessoa não estar vendo, ela deixa de querer. Ele não estava vendo, mas ele estava querendo. E Deus leva isso em consideração. O Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Isso aqui é a figura, é o retrato de uma pessoa que está se agradando do Senhor. E pelo fato de Bartimeu estar se agradando do Senhor, o Senhor concedeu os desejos do seu coração. Mas ele não só foi curado da sua cegueira? Não. A Bíblia está dizendo que ele seguiu Jesus caminho afora. Ele teve esse desejo do seu coração, não só de ser curado, mas de se tornar um seguidor de Cristo. Isso tem que acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós só queremos o benefício de Cristo, mas não queremos beneficiar a obra de Cristo com o nosso melhor. Bartimeu não. E segundo alguns estudiosos, naquele momento, enquanto Jesus está saindo de Jericó, ele estava indo na direção de Jerusalém. O que ele iria fazer em Jerusalém? Absolutamente nada para si. Ele iria fazer tudo para todos. Ele ia morrer na cruz a favor da tua vida e a favor da minha vida, para que Deus Pai fosse glorificado e nós alcançássemos o favor salvítico da parte do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, meu irmão. Pense nisso. Ele não via, mas ele queria. Queira, continue querendo, não desista daquilo que você está querendo de Deus. Agora também não desista do Deus que te quer.
Você quer algumas coisas de Deus e Deus também te quer na obra dele, fazendo o teu melhor. Nós temos visto aí através de estatísticas que tem mais pessoas afastadas do Evangelho. Eu não gosto de usar a expressão excluída, desviada, eu não gosto de usar essa expressão. Pessoas afastadas, existe mais pessoas afastadas do Evangelho do que pessoas dentro da igreja. Tem mais desigrejados, pessoas que estão insatisfeitas fora da igreja. Olha, apesar de ser um lugar com certeza fétido, o melhor lugar da terra para se estar no dia do dilúvio era dentro da arca. Apesar de dentro da igreja ter pessoas imperfeitas, pessoas que te resistem, a Bíblia não está te enganando, o joio está dentro da igreja. Mas uma coisa é certa, o joio um dia vai ser cortado pelos anjos de Deus, e aqueles que perseverarem até o fim subirão em glória para a glória do Deus Todo-Poderoso e viverão eternamente com Deus em plena paz e santo gozo. Creia nisso, meu irmão. Muitas vezes a gente fica na igreja olhando para o defeito alheio. Outro dia alguém falou para mim que uma pessoa foi sair da igreja e procurou o pastor. Alguém contou, não sei se me contaram, ou isso é uma ilustração, não sei, mas tem a sua aplicação, né, na nossa vida, e isso acontece todos os dias. Olha, eu vou sair da igreja porque o fulano tem esse defeito, o Beltrano tem esse pecado. Aí começou a enumerar uma série de lesões comportamentais nas pessoas. E o pastor virou-se para ele e disse: antes de você sair, você me faz um favor? Claro, pastor. Pega um copo d'água. E o sujeito foi lá e pegou um copo d'água. Agora dá uma volta aqui, não sei se dentro da igreja ou fora da igreja, e depois você me procura. O rapaz foi com aquele copo d'água, rodou ali não sei quanto tempo, e depois ele chegou-se perto do pastor, e o pastor perguntou: você viu o defeito da irmã tal? Você viu o pecado do irmão fulano? Não vi absolutamente nada. Por que você não viu? Porque eu estava olhando para o copo. Então faça isso, meu filho. Olhe para Jesus, que em Jesus tem a perfeição. Olhe para Jesus, que aí você não vai ficar perdendo o teu tempo, deixando essas coisas alheias roubarem a tua atenção, te afastarem da presença de Deus. Eu não sei se isso foi verdade, mas tem o seu fundo de verdade. Muita gente perde muito tempo olhando o defeito alheio e deixamos de olhar para o perfeito, para o maravilhoso, para o conselheiro, para o príncipe da paz, do Deus forte, do Deus que está presente, do Deus que não nos abandona, do Deus que garante que estará conosco até a consumação dos séculos. Deixamos de olhar para Jesus. Ele não via, mas ele queria. Queira Jesus, e as barreiras vão sendo derribadas. Faça como fez Samuel. Até aqui nos abençoou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Vai em frente, para de olhar para o defeito dos outros. O defeito das pessoas, só quem pode curar, tirar, é Jesus. Se você ficar se lastimando, se você ficar murmurando, se você ficar se afastando, não vai mudar o quadro caótico das pessoas. E de repente Deus está mostrando o defeito das pessoas para você, para que você possa ajudar essas pessoas a saírem desse quadro de vida. Eu me lembro que, lendo um livro do pastor Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, e ele conta diversas experiências que aconteceram em sua igreja. E uma das experiências foi que uma pessoa, algumas pessoas o procuraram. E ele falou, e as pessoas falaram: olha, ali em tal ponto da cidade tem um prostíbulo, tem um ponto de prostituição ali. O senhor poderia mandar, o senhor deveria mandar alguém evangelizar aquelas pessoas. Acho que foi uma pessoa só que viu. E o pastor Rick Warren virou-se para aquela pessoa e falou: olha, já que você viu, essa missão é sua. E isso acontece nas nossas vidas. Deus não nos mostra as coisas à toa. Já que você viu, ajude. E a gente vê isso dentro da Bíblia. Deus dá a oportunidade ao sacerdote, Deus dá essa oportunidade ao levita, dentro da parábola do bom samaritano, né? Mas eles não aproveitam para serem missionais dentro da obra de Deus.
Aí vem o samaritano. Jesus com certeza está balançando com a estrutura farisaica naquele momento, quando ele coloca como figura central um personagem que a Bíblia diz que era um samaritano, odiado pelos judeus. E diz que esse samaritano desce do seu cavalo, vê o quadro em que se encontrava, a gravidade em que se encontrava aquela pessoa ferida, pega aquela pessoa, medica imediatamente aquela pessoa, coloca no seu cavalo, leva para uma taberna, cuida e fala para o responsável da taberna: olha, eu estou indo, mas cuida desse homem, usando aqui minhas palavras, se faltar alguma coisa, quando eu voltar eu pago tudo. Ele não perguntou aonde o cidadão morava, ele não perguntou pela esposa do cidadão, ele não perguntou qual era a idade, se tinha filhos, ele não perguntou qual era o tipo de ocupação profissional daquela pessoa, ele não perguntou quem havia feito aquilo, ele fez o que era de imediato. Isso que a gente tem que fazer. A gente não precisa estar perguntando: por que você pecou? Por que você caiu? Você não devia cair. Eu vou te ajudar só um pouquinho. Não, nós temos que fazer aquilo que Deus faz. Nós temos que fazer aquilo que Jesus fez e continua fazendo por todos nós, porque a Bíblia está dizendo que o sol vem sobre justos e injustos. Paremos com esse negócio de estar procurando defeito nas pessoas. Se a gente procurar o defeito, a gente acha. Mas se a gente procurar Jesus, Ele acha o defeito das pessoas, acha também o nosso defeito e nos cura. Amém, meus irmãos? Então essa foi uma outra atitude de Bartimeu. Ele não via, mas ele queria. Queira Jesus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele queria ser curado. E ele também queria seguir Jesus caminho afora. Amém, meus amados? É muito importante a gente querer. Eu estou me lembrando aqui de Ana, né? Aquela que se tornara a mãe de Samuel, do profeta Samuel. Ela queria ser mãe. Mas essa dose de desejo estava muito baixa. E quando o nosso desejo está fora de uma dimensão ideal para Deus agir, meus irmãos, Ele não age. Por que o desejo de Ana estava fora da dimensão ideal? Porque ela estava dando atenção a Penina, olhando quantos filhos Penina tinha, chorando perto de Penina, perdendo seu tempo com Penina, mas no dia que ela realmente quis, a coisa aconteceu. E é na presença de Deus que Deus vai gerar esse desejo no nosso coração para que nós vençamos as amarguras da vida. E a partir do momento que ela quis, aquilo aconteceu. Ela não estava vendo-se em seu estado gestacional. Ela não estava vendo possibilidade orgânica. Ela não estava vendo possibilidades familiar, geográfica, enfim, não estava vendo possibilidade nenhuma. Mas a partir do momento que ela entra na presença de Deus e derrama a sua alma na presença de Deus, tudo aquilo que a impedia de ser mãe, aquele ventre seco, passou a ter vida, e naquele ventre que outrora era seco, nasceu um dos grandes profetas de Deus ali na terra. Outro dia eu vi a pregação de uma irmã querida, a missionária Liliane, e ela dizia lá na ministração dela, que enquanto Ana ficou pedindo um filho para si, né, ela não teve. Mas quando ela entendeu que o filho que ela teria seria um homem para a nação, a coisa mudou. A gente precisa ter essa visão bem mais dimensionada, né, irmãos? Porque muitas vezes a nossa visão ela é mesquinha, a gente quer as coisas para nós. Ao longo desses muitos anos dentro da igreja, eu vi muitas mulheres, muitas pessoas falando: olha, Senhor, converte o meu ente querido, mas na realidade a pessoa quer se livrar de um abacaxi, não quer que o marido beba mais para não importuná-la, não quer que a mulher fique gritando dentro de casa para ele não se sentir importunado. A gente quer uma pessoa convertida às nossas, digamos assim, conveniências. Mas o correto é que essa pessoa seja convertida a Jesus de Nazaré. E se ela realmente está convertida a Jesus de Nazaré, nós também gozaremos dessa paz
que procede da parte do Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a terceira atitude de Bartimeu. Ele não via, mas ele queria. Queira, eu insisto contigo, queira que vai dar certo, clame que vai dar certo, vá atrás de Jesus que ele vai te ouvir, queira. Amém, meus amados? Louvado seja o nome de Jesus. Glórias seja dada ao nome de Jesus. Quarto lugar, a quarta atitude de Bartimeu: ele não via, mas ele ouvia. Amém, querido? Deus sempre vai deixar um recurso disponível para que você tenha uma plena certeza que Ele está por perto. Amém? Ele não via, mas ele ouvia. O capítulo 47, o capítulo 10, verso 47 de Marcos 10, 47 diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, porque muitas vezes a gente pensa que pelo fato da gente clamar, pelo fato da gente sentir a presença de Deus, que estaremos isentos de dificuldades. Elas vão continuar existindo, mas só que nós vamos ficar imunes a elas a partir do momento que buscarmos a pessoa de Jesus. Então essas pessoas que repreendiam a Bartimeu não tiraram a valência daquilo que ele queria. Verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. O diabo quer te calar, teu vizinho quer te calar, muitos parentes querem fechar a tua boca, mas continue clamando que você vai vencer, continue clamando que você vai avançar. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Ou seja, ele foi alterando para mais o tom da sua voz. Quando quiserem calar a tua boca, dentro daquilo que é lícito, dentro daquilo que é justo, aumente o tom da tua voz, expresse a tua fé diante de todos, torne a tua fé pública, torne a tua fé clara diante de Deus, que você vai conseguir vencer as batalhas da vida. Mas ele clamava cada vez mais. E como eu falei anteriormente, o seu clamor tinha conteúdo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele olha a grandeza de Cristo, mas ele olha também esse lado sensível do Senhor. O Deus Todo-Poderoso é misericordioso. Em Lamentações de Jeremias, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos. Olha como é que teu Deus é zeloso. Ah, bicho, mas eu tenho chorado. Você está chorando, mas Deus está pegando essas lágrimas e transformando em uma honra para em algum momento da tua vida te abençoar. Olhe as coisas pela ótica de Deus e não pela tua própria ótica. Eu sempre gosto de citar Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos currais não haja pasto, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Basta tão somente você olhar aquilo que vem de positivo de Deus, e de Deus tudo é positivo quando você está dentro de um processo. O capítulo 8, verso 28 de Romanos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Santo Espírito do Senhor. Tudo que está dentro de um processo estabelecido por Deus é positivo. Muitas vezes isso que você está chamando de dor, Deus está dizendo que é treinamento. Isso que você está chamando de amargura, Deus está chamando de reflexão, para você refletir sobre a sua finitude e se reportar à infinitude de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coloca isso no teu coração e vence essa batalha. Você foi chamado para vencer. O capítulo 4, versículo 13 de Filipenses diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e Deus tem te fortalecido. Você levantou hoje, Deus tem te fortalecido. Você está ouvindo essa palavra que procede do Deus Todo-Poderoso hoje. Deus tem te fortalecido, você vê. Deus tem te fortalecido, o teu coração está batendo. Deus tem te fortalecido, porque 1000 caiu ao teu lado, 10.000 à tua esquerda e tu não foi atingido. Creia nisso, veja isso e sinta-se abençoado por isso. Ele não via, mas ele ouvia. De alguma forma, Deus vai usar algum meio para te mostrar que Ele é contigo. Eu estou me lembrando aqui, queridos, de Gideão.
Israel sendo atacado pelos medianitas, amalequitas, eles plantavam, e quando a roça estava lá no ápice, né, para chegar o dia da cega, da colheita, vinham os inimigos. Depois que eles cortavam, que empilhavam a colheita, vinham os inimigos como gafanhotos e levavam tudo. Para pensar um pouco nisso. É como um chefe de família, né? Chegar em casa com as compras, botar no armário e de repente a sua casa ser invadida, saqueada, e aquela pessoa levar tudo, inclusive o suor, a dignidade de um chefe de família. Dá para a gente ter uma ideia a partir daí. Quantas pessoas foram atingidas, né, por esse mal naqueles dias dos juízes? Eles vinham e levavam tudo. E aí o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, que estava dentro do lagar, lugar que era para amassar uvas. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, queridos, só um momento. E Gideão estava dentro do lagar malhando trigo, né? E chega-se o anjo do Senhor e fala coisas sobre Gideão que ele mesmo não fazia conta. Homem valente, vai com essa tua força, né? E a partir daquele momento, Deus começa, apesar de Gideão estar temeroso, escondido, Deus lança aos ombros de Gideão uma responsabilidade. Porque Deus não está olhando para a nossa finitude, Ele está olhando para cada um de nós através de si mesmo. Porque quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, a partir de si mesmo, Ele vê a pessoa dele em você. Ele vê o potencial, todos os potenciais que são necessários dele em você. É por isso que Ele te chama, foi por isso que Ele nos chamou. E Gideão vai passando por uma série de períodos, né, de treinamento, um treinamento dinâmico, né, rápido, porque Deus tinha pressa em abençoar aquele povo. Separa 300 homens, Gideão chega com 32 mil soldados perto de Deus. Deus passa um filtro e só fica com 300. Deus não precisa de muita gente, Deus precisa de um coração cheio de fé. Deus não precisa de muita gente, Deus precisa de poucos em unidade. E Gideão vai passando por todo aquele processo, mas Gideão não está vendo nada, né? Tudo que Deus está fazendo está deixando as coisas ainda abstratas. Aí Deus manda Gideão entrar dentro lá do arraial dos inimigos, um grande desafio. E ele vai sozinho com seu moço, e quando ele chega lá e passa perto de uma tenda, ele escuta um diálogo entre dois homens, e um deles está contando um sonho que tivera, e nesse sonho aparecia um pão de cevada, e ele chega à conclusão que aquele pão de cevada não era outra coisa senão Gideão, e ele chega à conclusão que eles haviam perdido aquela guerra. E quando Gideão ouve essa palavra, né, ele precisou ouvir. Quando ele ouve essa palavra, aquilo que estava abstrato se tornou concreto no seu coração, sua fé foi fortalecida. Ele foi até aqueles 300 homens, separou 3 companhias de soldados de 100 homens e falou: tudo que eu fizer, façais vós. Porque, irmãos, Deus quer que você se torne modelo, Deus quer que você dê o exemplo. E muitos anos atrás, mais uns 20 anos atrás, se eu não me engano, eu fiz um casamento e Deus colocou uma palavra no meu coração: o exemplo é o melhor meio de comunicação. Eu vou repetir para você: o exemplo é o melhor meio de comunicação. Se você quer benefício dentro da tua casa, se você quer restauração da sua família, seja exemplo. Porque muitas vezes a mulher vai para a igreja, ou o marido vai para a igreja, mas na igreja é uma coisa e dentro de casa é uma outra, totalmente diferente. Não dá exemplo. Amém, queridos? Ele não via, mas ele ouvia. Deus vai sempre deixar alguma coisa em você, para que você possa ter um encontro com Ele. Já escutei várias pessoas falando
que o último sentido, antes de morrer, que uma pessoa perde é a audição. Eu não sei, eu não posso te afirmar isso porque eu não tenho domínio da medicina, mas faz sentido, né? Quando a gente olha para um Deus misericordioso, bondoso, apacentador das nossas almas, isso faz sentido. Isaías capítulo 55, verso 3 diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías 55, 3, eu vou repetir porque esse texto é maravilhoso. Inclinai os vossos ouvidos, ou seja, deposite toda a tua atenção no Deus eterno, e vinde a mim, ou seja, além de você depositar toda a tua atenção ao Deus eterno, se aproxime dele, porque a porta está aberta, e o nome dessa porta é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E a vossa alma viverá. Se a tua alma está morta hoje, entre na presença de Deus, que ela vai receber de uma vida, não uma vida qualquer, mas vida abundante. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Deus não está fazendo contigo, Deus não fez conosco uma aliança passageira. A aliança dele conosco é perpétua, marcada pelo sangue do filho dele na cruz do Calvário. E ele prossegue, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Ele está dizendo para você, assim como eu fui com Davi, assim como eu marquei a casa de Davi, assim como eu selei um pacto com Davi, estou selando contigo. Então somente prossiga em fazer a minha vontade. Ele não via, mas ele ouvia. Você não está vendo a tua bênção, você está ouvindo a palavra de Deus aqui nesta manhã, e a tua bênção vai chegar. Você não está vendo, mas você está ouvindo a palavra de Deus nesta manhã, e esse caminho que está te parecendo escuro, ele vai ser mostrado, vai ser revelado à tua vida, creia nisso. Em quinto lugar, a quinta atitude de Bartimeu, ele não via, mas ele tinha um objetivo. Amém, queridos? A gente não vê e a gente abandona os nossos objetivos. A gente não vê e a gente não quer ter um objetivo. Eu vejo tantas pessoas que perdem o desejo de viver porque não estão vendo aquilo que querem. Abandonam seus objetivos porque acham que os seus objetivos são impossíveis. Quantas foram as pessoas que desistiram porque não viram possíveis seus objetivos? Olharam a situação pela sua própria ótica. Vamos ver isso na Bíblia, no capítulo 11 de João. As irmãs de Lázaro abandonaram o objetivo, mas mesmo elas abandonando o objetivo, qual era esse objetivo? Ver o seu irmão dentro de casa como um sustentáculo familiar? Mesmo ela desistindo disso, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está desistindo. E Jesus fala para elas, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, viverá. E Jesus vai entrando dentro da aldeia de Betânia, né? Chora, lá no verso 35 ele chora, e esse choro me faz pensar em tudo aquilo que Jesus estava pensando. Eu creio que ele pensou, eu não criei vocês para a morte, eu não criei vocês para a destruição, eu não criei vocês para ser aeroporto de pecado, eu não criei vocês para isso. E ele chora. A gente pode aqui conjecturar, né? Esse choro de Jesus, e ele prossegue, e no verso 39, ele desafia não só as irmãs de Lázaro, mas todo aquele auditório que estava presente, tirai a pedra. E elas novamente, elas colocam uma dimensão ainda maior nisso que eu estou falando. Elas não tinham mais objetivos com relação ao seu irmão, e ela fala, olha, Senhor, já cheira mal, vamos parar por aqui. Tá bom, já está sepultado, o culto fúnebre já foi feito, as higienes para não sair nenhum tipo de mau cheiro daí de dentro, já está tudo feito, a gente vai chorar agora, vamos sentir por um tempo, vamos ter um período de luto, mas depois tudo vai ganhar uma certa normalidade, a gente vai ter que continuar. Era essa a ideia.
Porque quando a gente não está vendo a coisa acontecer do nosso jeito, a gente desenvolve mecanismo de defesa, a gente desenvolve um conjunto de crenças. Mas Deus quer que você tenha objetivo, mesmo quando não parece que as coisas vão acontecer. E Jesus não faz caso daquela palavra, ele continua na sua posição, tinha que tirar a pedra. Se a gente quer ver os nossos objetivos acontecerem, a gente tem que ser um crente participativo dentro do milagre que Deus quer fazer na nossa vida. E quando tiraram a pedra, o primeiro milagre, que eu sempre falo, não tinha mau cheiro nenhum. Tiraram a pedra, não tinha mau cheiro nenhum, ninguém se afastou da tumba, pelo menos o texto não está dizendo que o pessoal tapou o nariz, que o pessoal ficou temeroso, que o pessoal se afastou, que o pessoal realmente admitiu que Marta e Maria estavam certos, tinham um mau cheiro, nada, porque quando Deus está fazendo um milagre, meus irmãos, Ele está cuidando dos mínimos detalhes, e mau cheiro ali era um mínimo detalhe. E Jesus prossegue, a partir do momento que a obediência foi executada, a partir do momento que eles entraram dentro do processo, a partir do momento que eles aceitaram o processo de Deus, Deus encarnado disse: Lázaro, saia para fora. E com aquela ordem celestial, aquele que estava morto, aquele que já era para estar em decomposição, aquele que talvez já estivesse num processo de decomposição, sai para fora e acontece um outro milagre. Ele está todo enfaixado, mas ele consegue sair. Mesmo que você esteja todo enrolado na tua vida, em todas as áreas da tua vida, Deus está te chamando hoje, sai para fora deste mal para a glória do nome de Jesus. Pense nisso. Então, ele não via, mas ele tinha objetivo. E Deus quer, irmãos, nesta manhã, que a gente permaneça com os nossos objetivos junto dele, porque ainda que esteja impossível para nós, não está impossível para Deus. Ele não via, mas ele tinha um objetivo. Verso 51 diz: e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Olha, frente a frente com o Criador. Aquele que estava lá na beira do caminho, agora está gozando desse privilégio de pedir o que bem entendesse. E o cego lhe disse: mestre, ele não esquece, né? Porque muitas vezes quando a gente está perto de uma bênção, a gente até esquece muitas vezes de continuar exaltando o nome de Jesus. E mestre, ele continua exaltando Jesus. Ele chama de filho de Davi e agora ele reconhece esse papel pedagógico de Deus nas nossas vidas. Ele reconhece que aquilo também tinha um sentido didático. Mestre, que eu tenha vista. Deus não quer que você abandone os teus objetivos. Se os objetivos são lícitos, se os objetivos estão dentro desse mapa que a gente chama da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você pode ter certeza que vai acontecer. Ele não via, mas ele tinha um objetivo. Em sexto lugar, ele não via, mas ele decidiu andar numa direção segura. Ele não via, mas ele decidiu andar numa direção segura. E essa direção segura foi a palavra que Jesus falou para ele: manda ele vir até mim. Amém? Ele não via, mas ele decidiu andar numa direção segura. E eu vejo isso na vida de Ruth, né? Ela não via nada. O marido havia morrido, um homem chamado Malom. Quilion, seu cunhado, havia morrido. Seu sogro havia morrido. Agora tem 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfá, estão ali, dentro de Moabe. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, minha gente. Estão dentro de Moabe. Ruth não via, mas decidiu andar numa direção segura. Olha, não me inste para que te deixe, verso 16. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ela decidiu andar numa direção segura. Que você nesta manhã, se você ainda não decidiu, decida andar numa direção segura. E o nome dessa direção segura é uma pessoa, a pessoa de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele não via, mas ele decidiu andar numa direção
segura. Capítulo 10 de Marcos, verso 52 diz: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Mas ele não foi. Muitas vezes Deus manda a gente ir porque Ele quer examinar o nosso caráter depois do milagre. Eu vou repetir: Deus muitas vezes manda a gente ir porque Ele quer examinar o nosso caráter depois do milagre. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bendito seja o nome de Jesus. Para eu encerrar essa live, eu quero compartilhar contigo algumas verdades que eu também aprendo nesse texto. A primeira verdade é: a perseverança constrói encontros inesquecíveis. A perseverança constrói encontros inesquecíveis. Amém, meus irmãos? E eu vejo também isso na vida de Ruth. O fato de Ruth ser perseverante, ela teve um encontro inesquecível. E o nome desse encontro se chama Boaz. Ela persevera com a sua sogra, ela vai para Belém com sua sogra, ela vai para a roça de Boaz, mesmo sem conhecer Boaz, para catar espigas. Ela traz o pouco que colhera lá na casa de Boaz, ela compartilha com a sua sogra. Então, a perseverança constrói encontros inesquecíveis. Você vai ter encontros inesquecíveis na sua vida financeira. Você vai ter encontros inesquecíveis na sua vida sentimental. Você vai ter encontros inesquecíveis na sua vida familiar. Você vai ter encontros inesquecíveis na sua vida profissional a partir do momento que você entender o valor e o poder que advém de uma vida de perseverança. Amém, meus queridos? A perseverança constrói encontros inesquecíveis. Eu vejo isso também na vida da mulher cananeia. Volto a citar a mulher cananeia porque eu gosto muito desse texto. Sempre que eu estou assim um tanto quanto balançado, com dores, às vezes desanimado por ser humano, a gente passa por isso. O apóstolo Paulo passou por isso. O próprio Jesus sentiu tristeza ali no Getsêmani, mostrando para nós que essas coisas são normais. Agora, elas não podem trazer anormalidades generalizadas na nossa vida. A gente vai passar por um momento difícil, vamos chorar por não ser super-homens, né? Nem mulheres maravilhas, no caso das mulheres, mas nós vamos vencer, meus irmãos. A perseverança constrói encontros inesquecíveis. E a mulher cananeia perseverou e um encontro inesquecível aconteceu. Eu acredito que todas as pessoas que estavam ali, que mulher perseverante, hein? Foi chamada de cachorra por Jesus, mas ela não parou. Jesus fez silêncio com ela, ela foi atrás dele. Ele disse que não daria o pão àquela mulher que pertencia a seu povo, e ela nem fez caso. Ela falou que estava disposta até a comer as migalhas da mesa do seu Senhor. Que mulher tremenda! Encontros inesquecíveis. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente persevera, nós vamos ter encontros inesquecíveis. Glória seja dada ao nome de Jesus. A segunda verdade que eu aprendo aqui, nesse contexto desse texto de Marcos 10, 46 ao 52, é: o objetivo certo possibilita a visão. O objetivo certo possibilita a visão. Se você tem um objetivo certo, isso vai possibilitar a visão, possibilitar você ver o que você não está vendo. Você tem o objetivo certo? Tem certeza disso? Tem base bíblica? É da aprovação de Deus? Deus vai começar a mostrar a você. O que Deus fez com Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele estava vendo a terra, mas a partir do momento que ele entrou naquele objetivo, e aquele objetivo era certo, ele começou a se aproximar, ele começou a ver, e ele começou a usufruir daquilo que até então era desconhecido aos seus olhos e ao seu coração. Amém, queridos? Em terceiro lugar, a terceira verdade que eu aprendo: ouvir é meio caminho andado para se ter. Eu vou repetir: ouvir é meio caminho andado para se ter. Ouça a voz de Deus nesta manhã. Isso é meio caminho andado para você ter aquilo que você precisa. Amém, meus irmãos?
Ouvir é meio caminho andado para se ter. O capítulo 24, verso 4 de Gênesis diz: mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. É Abraão falando com Eliezer, o servo da sua casa. Ele ouviu, e isso foi meio caminho andado para ele ter sucesso naquela missão que ele fora fazer. Fica essa palavra. Em quarto lugar, quarto e último lugar, a quarta e última verdade que eu aprendo aqui com esse texto de Marcos 10, 46 ao 52. Deus tem uma palavra de comando para o necessitado. Deus tem uma palavra de comando para o necessitado. Você é um necessitado? Deus tem uma palavra de comando para a tua vida. O versículo 49 diz: chamai-o, uma palavra de comando. E o chamai-o, a gente vê que é um verbo imperativo. Jesus estava dando uma ordem: chama ele, estou mandando vocês chamarem, abre o caminho aí, chama, deixa ele passar. Vamos tirar as dificuldades da frente, deixa ele passar. Agora eu e ele. Ele perseverou, ele não viu, mas ele creu. Deus tem uma palavra de comando para o necessitado. O verso 51 diz: que queres que eu te faça? Outra palavra de comando: chamai-o. Que quer, agora ele está próximo e Jesus fala para ele: que queres que eu te faça? O verso 52 é uma outra palavra de comando: vai, a tua fé te salvou. Fica com essa palavra de comando: vai, a tua fé te salvou. Fica com essa palavra de comando: vai, tudo vai acontecer. Fica com essa palavra de comando: esse mar vai se abrir. Fica com essa palavra de comando: esse choro vai ser enxugado, essa vergonha vai sair da tua vida. Vai, Deus vai te abençoar. Fica com essa palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Fica com Deus. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, da Igreja Evangélica Ágape, aqui em Nova Iguaçu, em Andrade de Araújo, na cidade de Nova Iguaçu, no bairro de Andrade de Araújo. Estamos aqui há 24 anos. Se você precisar falar comigo, entra no meu privado. O meu zap é 021 979 38 1103. Eu vou repetir: 021 979 38 1103. Vou repetir mais uma vez: 021 979 38 1103. Bispo Robson Nascimento, à sua disposição para atendimentos pastorais. Que Deus te abençoe e tua família. Tenha um bom dia. A paz do Senhor.